Bom dia, bom dia. Queridos, precisamos partir para a teoria, porque fizemos o inverso. Saímos da prática na aula passada e chegamos a um conceito que nós precisamos hoje elucidá-lo, trazê-lo em evidência, concorda? O que nós vimos? Se os resistores nós associamos em série, o que acontece com eles, com o resultado? Se colocar em paralelo, o que acontece? Divide. Ora, por que isso acontece? Basta só eu decorar a fórmula? Por favor, não é só decorar a fórmula. Nós vamos deduzir e ver por que é que chegou aqueles valores. Ok? Então vamos lá. Queridos, dá licença. Dá licença aqui. Eu vou usar esse lado. Bem, se nós tivermos um resistor, o que a lei de Ohm diz? Vamos lá, recordando, o que a lei de Ohm diz? O que ela afirma? O que a lei de Ohm diz, classe? Isto mesmo, muito bem. Ao circular uma corrente elétrica I ao longo de um resistor, produzirá nos terminais desse resistor uma diferença de potencial de intensidade V, cuja esta intensidade ela segue esta fórmula, R vezes I. Não é isto? Não é isto? Pois bem. Vou repetir? Ao circular uma corrente elétrica, por favor, given. Ao circular uma corrente elétrica em um resistor, produzirá uma diferença de potencial aos terminais desse resistor com intensidade V, que é dada pela fórmula V igual a R vezes I. Não é isso que a lei de Ohm diz? Agora, gente, se eu tiver... Isso aqui é um R1. Então, se eu identifiquei como R1, aqui eu vou ter que apresentar o R1. Então, deixa eu esperar a classe sentar. Isso está tudo sendo registrado. Que bom. Bem, se eu tiver um resistor R2, o que a lei de Ohm diz também? Ao circular uma corrente elétrica sob essa resistência, produzirá ao longo dessa resistência, nos terminais dessa resistência, uma diferença de potencial de intensidade. Ué, isso aqui é R2, aqui vai ser V2. Quanto vai ser V2? R2 vezes a corrente que passa por ele. Então, aqui é V1, porque eu estou identificando esse ponto. A lei de Ohm, ela é específica para a resistência em particular. Estão me entendendo? Se eu mudei a resistência, muda também os parâmetros. Só que eu estou fazendo circular essa corrente pela outra resistência. A mesma corrente circulando pela outra resistência. Só que, então, a intensidade da diferença potencial será proporcional da resistência pela corrente que passa. Que, por coincidência, eu coloquei I e I. Para que isso seja possível, o I daqui passar aqui também, o que eu preciso fazer? Unir. Em primeiro lugar, isso daí. Como que eu vou unir? Opa, um na sequência do outro, porque a mesma corrente que passa aqui tem que passar aqui. A resistência não perde corrente. A resistência não perde corrente. Ela não gera corrente. Uma força externa produziu uma corrente e vai passar por ela. Só que ao passar por ela tem esse fenômeno. Então o que eu vou fazer? Ligar em série. Ok?
Liguei, muito bem. Mas de onde veio essa corrente? De onde veio essa corrente? Essa corrente veio, de uma fonte externa com intensidade V. Concorda que eu tenho uma bateria? Tem que ter uma fonte. Eu tenho uma fonte externa. O que eu preciso para que isso aconteça? Gente, ligar isso, fazer acontecer o quê? Ligar isso daqui. Fechei ou não fechei o circuito? Fechamos. Estabelecemos uma condição para isso daqui. Gente, neste conceito, se a lei de Ohm diz que V é igual a RI, espera um pouquinho, se eu fizer um corte nesse negócio aqui, isso aqui é um símbolo de corte, espera um pouquinho, essa tensão, o que ela enxerga para frente? Ué, o que ela enxerga? O quê? Que tem resistência ligado nela. Como está ligado, a fonte não sabe. Só que a fonte, pela lei de Ohm, o que a lei de Ohm diz? Ah, meu irmão, eu não sei como é que isso está ligado na frente aí. Mas aqui a tensão vai dizer o seguinte, que esta V da fonte, vai ser igual a quem? A uma certa resistência equivalente de tudo isso daqui. Ok? Resistência equivalente vezes quem? O I que ele está fornecendo. Esse I quem está fornecendo é a fonte? Se nós pensarmos na analogia de um cano d'água, peraí, o cano é o mesmo. O circuito é o mesmo. Então a corrente que sai dessa fonte passa por esse resistor, passa por essa outra resistência e entra aqui também o I. E circula e fecha o ciclo. É fácil entender isso? É fácil? Pois bem, então a fonte enxerga isso daqui, uma resistência equivalente, dada pela associação dessas duas resistências. Ok? Qual que nós vimos? Nós não colocamos dois resistores em série e medimos nos terminais, daqui para cá, não produziu a soma? Agora vamos deduzir essa fórmula. Por que é que soma de fato? Gente, tem um outro conceito que nós precisamos registrar agora. Olha, nós gostamos de leis, né? Nós não somos fora da lei, nós gostamos de lei. Tem uma lei que chama lei de, olha que nome bonito, lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff, ela me assegura que a somatória das tensões em uma malha, olha que lindo isso aqui, somatória das tensões em uma malha é igual a zero. Olha que coisa linda. E o que é malha, professor? Vamos pensar, a rede de pescar, a rede de futebol, a rede não tem, você não chama uma malha, não é um elo daquele ali? É parecido com isso daqui? Uma malha, é um elo fechado aqui, ó, em si mesmo. Espera um pouquinho, pela lei de Ohm, ele não fala que ao circular uma corrente aqui, ele criou, não. Ele produz um efeito, a resistência daqui, ela não é como se fosse, ela reage à passagem da corrente, de maneira que qual que é a reação dela? Uma diferença de potencial contrária, ela tenta resistir. Então é como se ficasse uma parte dessa tensão ao longo da resistência. E o que é que ela passa para a outra? Dá para ver isso? Eu tenho uma única fonte, quem é que produz tensão? A fonte. É a fonte de energia que eu tenho. A resistência não produz energia, mas ela reage a essa passagem de corrente aqui. Então, quais são as tensões que eu tenho nessa malha? A tensão que a fonte produziu, V. Eu tenho a tensão V1, porque é a reação ao longo da resistência R1. E tenho a V2, que é a reação da tensão em cima da resistência R2. Reação à passagem da mesma corrente em R2. Mas como se dá essa soma? Como é que pode ser zero?
Bem, o Kirchhoff falou, atribua um sentido. Olha aqui, eu vou pegar um sentido assim, horário. Perfeito? Sentido horário. Espera um pouquinho. A força não é do menos para o mais? Ok? Eu convenciono do menos para o mais. Então, SV tem esse sentido. Então, eu vou somar isso daqui. Então, se eu for somar, se o sentido da fonte que eu estou aqui analisando estiver no mesmo sentido que eu convencionei, é positivo. Se for contrário, é negativo. Lembra do positivo e negativo, é só sentido diferente? É só sentido contrário? Então vamos fazer isso? A somatória da tensão tem que ser zero. Então espera um pouquinho, espera aí. Se a tensão está no mesmo sentido que eu convencionei, tá? Eu vou atribuir isso aqui como sendo sentido positivo. Então, eu tenho o quê? Mais V. Na somatória, mais. Espera um pouquinho. V1 não está em sentido contrário? Não é uma reação? Não está em sentido contrário. A corrente passa aqui. A tensão não está ao contrário? Então é mais. Então, mais o quê? Só que como ela está ao contrário, não é sentido contrário, não é negativo? Menos V1. Mais, né? A somatória da tensão, mais quem? O V2. Mas só que V2 está em sentido contrário. Então, ela é mais o quê? Menos V2 é igual a zero. Espera um pouquinho. Então, V mais com menos. Mais com menos. O que eu posso deduzir aqui, então? V é igual a quem? Oh, peraí. V é igual a quem? V1 mais V2. Ou seja, a tensão V aqui se divide nas duas tensões ao longo da malha. Ela manda uma parte para essa, outra parte para essa daqui. Opa, é como se a tensão se dividisse. E de fato é um divisor de tensão. Eu tenho uma tensão aqui, eu mando uma parte para R1, outra parte para R2. De maneira que a soma das duas vai dar a tensão que eu estou fornecendo. Fácil isso, não é não? Mas espera um pouquinho. Professor, nós não estamos falando de resistência? Se nós estamos falando de resistência, então vamos lá. Quem quer ver? Todos. Todos querem ver, né? Quem que é V? V é quem? V não é igual a R equivalente VZ. Quem é V1? Quem é V2? Vamos substituir na fórmula? Quem é V, então? Resistência equivalente vezes I vai ser igual a quem? R1 vezes I mais... matemática. O que eu deduzo? R equivalente vezes I vai ser igual a quem? Vamos botar em evidência o I? R1 mais R2 que multiplica I. Não é isso aqui? Opa, então eu posso, matemática, não é matemática? Eu vou, corto. Quem sobrou para mim? Quem sobrou para mim? Deduzimos a fórmula? Deduzimos? Ok, Bel? Por que soma? Esse é o conceito teórico. Estou analisando, pegando todo o processo, todo o sistema, tudo que envolve. Então se está em série, soma. O professor está falando com duas. E se tiver N resistores em série? N é quanto? Atribua o número que tu quiseres. Ué, se eu tiver tudo em série, não vai ser V1, V2, V3, V4, até Vn. Mas vai ser igual a fonte, se eu tenho uma única fonte. Concorda se eu tenho a única fonte? Então, aqui, se N resistores em série. Qual que é a fórmula? R equivalente vai ser igual a R1 mais R2 mais mais Rn.
Se N é igual a 2, fica só assim. Se N é igual a 3, R1 mais R2 mais R3. Se N é igual a 4, mais R1 mais R2 mais R3 mais R4. Tudo bem? Entenderam? Então, a minha fórmula está aqui para resistor em série. Ok? Então, quando você tiver um exemplo, meu amigo, está em série, soma. Está em série, soma. Qual o conceito? Está aqui. Perfeito? Por que é que se soma? Por causa disso. Então não vamos só pegar resistência. Soma, soma. Mas por que soma? Ah, não sei. O professor falou que soma. Soma por conta disso. Ok? Por todo o arcabouço montado até aqui. Perfeito? Tudo bem? Então isso aqui é a associação. Peraí. Associação em série. E paralelo, como é que se dá isso? Como é que se dá associação em paralelo? Vamos ver? Vamos ver? Então, vamos lá. Se eu tenho um resistor R1, vamos ver aqui. Paralelo. Eu tenho um R1. O que eu vou fazer? Circular a corrente. Vamos chamar a corrente I1. Espera um pouquinho, gente. O que a lei de Ohm me fala? Ué, não importa aonde a resistência está. A lei de Ohm assegura que ao circular uma corrente elétrica ao longo de uma resistência, o que produz uma diferença de potencial ao longo dela. Então, vamos chamar logo aqui V1 igual a R1 vezes I1. Tudo bem? Tudo bem? Não é isso? Vamos atribuir. V1 vai ser igual a R1 vezes 1. Eu não sei qual a resistência, vamos chamar de maneira geral. Aqui eu sei que é uma, porque ele está no mesmo circuito, está no mesmo canal. A corrente que passa em uma vai passar na outra. Agora, em paralelo, vamos ver como é que isso vai se dar. Perfeito? Eu tenho um resistor aqui e vou colocar um outro resistor aqui. Da mesma forma que eu vou fazer circular por ele, uma corrente I2. Automaticamente eu vou ter o quê? Um V2 que vai ser igual... Perdão, peraí, deixa eu afastar um pouquinho. V2 vai ser igual a quem? R2 vezes I2. Ok? O que eu fiz? Não liguei em paralelo? Como é que eu ligo em paralelo? Mãozinhas dadas. Ah, une essas mãos aqui e une as de cima. Não é isso? Aqui os terminais, vamos botar A, B, C, D. Os terminais da resistência. Perfeito? Não liguei em paralelo? Mas a corrente surge assim do nada? Surgir a corrente? O que eu preciso? Uma fonte, uma força externa, V, de intensidade V. Opa! Essa força de intensidade V, opa, tenho aqui a minha bateria. O que eu vou fazer? Ligar isso daqui. Ligo aqui, ligo aqui. Gente, o que eu deduzi? Eu vou ligar, não estou ligando, não está unido isso daqui? Quando eu liguei aqui, automaticamente não liguei na outra? Quando eu liguei nessa, não liguei na outra? Ué, qual a resistência de um fio? Vimos que é aproximadamente zero? Não é aproximadamente zero? Professor, o que tem de diferente daquele lá? Eu tenho R1, só que eu tenho... Imagine que esse R1, e aqui, eu teria uma resistência aqui? Tem. Qual a resistência? Zero. Se eu tenho uma resistência zero, qual que é o V? Zero vezes... Não passa uma corrente aqui? Não passa uma corrente nessa fonte? E passa ou não passa? Então, se passa uma corrente, ué, está passando corrente no fio? Qual que é a queda de tensão ao longo desse fio? Praticamente zero. É um curto-circuito, não é?
Mas, professor, pela lei de Kirchhoff, o que ele me fala? Se eu colocar aqui o meu sentido, o que ele vai falar? A somatória das tensões nessa malha vai ser igual a zero. Ué, essa não está nesse sentido? E essa não está em sentido contrário? O que quer dizer? Tem alguma coisa entre elas? Então, a tensão da fonte é igual à tensão do resistor R1. Concorda comigo? É fácil ver isso? É fácil? Eu posso deduzir aqui, então, que V igual a V1. Mas espera um pouquinho. Nessa malha aqui, o que é que eu tenho? Tem alguma outra fonte? Eu não vou, aqui eu não posso dizer, não sei que não tem nada, eu não tenho uma tensão aqui, não tem outra aqui? Se eu atribuir um sentido aqui, essa não está no sentido, outra não está no sentido contrário? Então eu posso deduzir que V1 igual a V2. Por quê? Não tem nada entre elas. O conceito de Kirchhoff funciona aqui? Funciona. Ok? Da primeira lei de Kirchhoff, então aqui eu vou colocar a primeira lei de Kirchhoff. Só que eu observo uma outra questão. A tensão, então, se A, lembra do teoria dos conjuntos? Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Então eu posso deduzir que V é igual a V1, que é igual a V2. Posso deduzir isso? Pode? Bem, pois bem. Mas aqui tem um detalhe curioso. A corrente que chegou aqui é como se eu tivesse dois canos de água. A água que chega aqui, de repente eu tenho dois canos. Espera um pouquinho. Depende do... A vazão vai ser a mesma que passa aqui, vai ser a mesma que passa pelos dois canos? Não é como se a água se dividisse pelos dois canos? A corrente, não fizemos esse paralelo que a corrente poderia fazer essa analogia? Poderíamos? Então a corrente que chega aqui, ela vai se dividir entre quem? I1 e I2. Ué, e esse I2 não está aqui também? Espera aí, calma. Opa, e esse I não está chegando aqui? Tem um outro conceito aqui. Espera um pouquinho. Aqui a tensão se divide. Em paralelo, quem é que se divide? A corrente. A corrente se divide. Como que se divide? A corrente que entra é igual a corrente que sai. Espera aí. Eu tenho aqui, da mesma forma, esse I1 não está chegando aqui, I2 não está chegando aqui. Quem é que sai para cá? Opa, para fechar o circuito. Não é? Se está fechando o circuito aqui, nesse conceito eu tenho a segunda lei de Kirchhoff. Ele estabeleceu que o seguinte, somatória, não, que entram, mas que entra onde? Aqui eu tenho uma figura que eu vou chamar de nó, uma emenda, uma união. Não uni as duas resistências aqui? Não uni com outro fio? Então isso aqui tem uma união de mais que duas conexões. Tem uma conexão, duas mais. Duas ou mais. Uma, duas, três. Liguei a fonte a um resistor, a outro resistor, a dois resistores. Então, correntes que entram no nó é igual a corrente que sai do nó. Ok? No nosso caso, no nó A. Aí vai lembrar da musiquinha. Lembra? No A, ó gente, ó não. No A. No A.
no nó A. Ok? Então, nó, a união. Já vou até cantar de música. Então, e o nó B? Não fizeram música para o nó B, só fizeram para o nó A. Então, no nó A, eu tenho que I, não está entrando? É igual a quem? A somatória das correntes que saem. Igual a somatória das correntes que saem. Eu não posso esquecer a somatória. Então, I é igual a I1 mais 2. Ok? I é igual a I1 mais I2. Perfeito? I é igual a I1 mais I2. Por favor. Ok? Gente, da mesma forma que esse outro circuito aqui, o anterior, vamos fazer o seguinte. A fonte não olha uma associação de resistores para frente? Então eu posso deduzir que este V aqui, este V vai ser igual a quem? Calma, Luiz. Mudou aqui. V vai ser igual a quem? R equivalente vezes I. Não é isso? Esse V aqui não é R equivalente vezes I? Eu posso deduzir que quem é I, então? Vamos chamar aqui de 1. Esse aqui, 2. Esse aqui, 3. Quem que é I? Ninguém. I é quem? Se V é igual a R equivalente vezes I, isso implica que I é igual a quanto? I é igual a quanto? V sobre R equivalente. Espera aí. V1 vai ser igual a quem? R1 vezes I1. Mas V1 não é igual a V aqui na frente? Então eu vou chamar tudo de V. V também é igual a R1 vezes I1, não é? Não é isso? Concorda? Então, quem é I1? Igual a quem? V sobre R1. Espera um pouquinho. V também, eu estou olhando na outra resistência, não é igual a R2 vezes I2? É ou não é? No outro aqui? Então, isso implica que quem? I2 é igual a quanto? V sobre R2. Vamos substituir aqui? Vamos substituir? Então, o que eu tenho aqui? Quem é I? I é igual V sobre resistência equivalente, vai ser igual a quem? V1 sobre... Não. V sobre R1 mais V sobre R2. Se eu colocar em evidência, preciso colocar em evidência aqui? V que multiplica 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a V que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre... Opa! Corta. Corta. Quem que sobrou? Chegamos a isso na aula passada? Chegamos nisso? Então, em paralelo o que acontece? Deduzimos a fórmula? Deduzimos? Então, em paralelo, soma quem? O inverso das resistências. Concorda comigo? Em série, soma direta. Em paralelo, soma inversa. Que indiretamente, vamos trazer isso aqui para melhorar essa... Vocês gostam de somar somatória de fração? Gostam de fazer isso? Espera um pouquinho. Neste caso aqui, então, 1 sobre resistor equivalente vai ser igual a quem? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum daqui. R1 e R2, números quaisquer. Quem que é o mínimo? Não é o produto entre ambos? Então, R1 vezes R2.
R1 vezes R2 dividido por R1 sobra quem? R2. Isso. R1 dividido por R2 sobra quem? Isso mesmo, classe. R1. Você sabe disso, né? Esse dividido por esse, por R1, sobra R2. Esse dividido por R2, corta R2, sobra R1. Então, eu tenho o inverso da resistência é igual a soma dividido pelo produto. Não está inverso? Se eu inverter esse lado, eu não tenho que inverter o outro? Então, o que eu vou colocar? R equivalente sobre 1 vai ser igual a quem? Vamos inverter o outro lado. Dividido. Então, em paralelo, eu tenho, é o produto sobre a soma. Ok? Tudo bem? Produto sobre a soma. Gente, e se nós tivermos N resistores aqui? Se nós tivermos N resistores, tal qual nós fizemos em série. Ué, se tiver todos em paralelo, eu vou aplicar aqui? Não, é muito complicado, que o mínimo vai ser proporcional a todos os resistores. Mas a minha fórmula aqui, o que eu tenho? Para N resistores em paralelo, o que acontece? Aqui não era 2? Então eu vou ter 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais pontinhos mais 1 sobre Rn. Gente, se N é igual a 2, chega aqui. Se N é igual a 3, calcule. Isso daí, faça o mínimo entre os 3. Mas vocês lembram na aula passada que se as resistências são iguais, não deu a metade? Por que deu a metade? Por que dá a metade? Eu vou trazer isso aqui lá para cima, pode ser? Está muito bagunçado isso? Não, está dando para entender? Hã? Está bagunçado? Deixa eu dizer. Se R1 igual a R2, que é igual a R, em paralelo, o que vai dar? R equivalente vai ser igual a quanto? R1, não é R? R vezes R dividido por quem? R mais R. Quanto que é isso daqui? Vou conservar aqui R vezes R dividido por quem?